Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, né? Hoje, definitivamente, entrando nesse processo aí de formação e evolução do planeta Terra, né? Observar os principais acontecimentos naturais que ocasionaram, né, a vida na Terra, não somente a vida, mas a idealização de formações rochosas, né, de vários aspectos físicos, né, princípios voltados aí para suas camadas, para os movimentos, né, internos e movimentos externos que propiciam aí os chamados fenômenos naturais do planeta Terra, tá? Bom, a gente vai iniciar aí com o capítulo do livro de vocês, né? Capítulo 9, e, continuando, né, o conteúdo que a gente já havia iniciado em outras oportunidades aí, em outras aulas, tá? Então, olha só. Lembrando a vocês, pessoal, que os acontecimentos que resultarem na atual conformação dos continentes e oceanos, ou na formação deles, né, também nas formas de relevo, não ocorre assim no mesmo ritmo que os acontecimentos da vida de uma pessoa, né? Isso em termos principalmente voltados aí para períodos, né? Durante o período de uma vida humana ou mesmo da história social, é impossível aí notarmos modificações que levam centenas de milhares de anos para se concluir, como, por exemplo, a formação das cadeias montanhosas, né, que levam milhões, ou dependendo da situação, né, bilhões de anos para se concluir, né? Então, os processos geológicos, eles ocorrem ao longo de milhões ou mesmo bilhões de anos. Por isso, a duração de processo é conhecida no tempo, dentro de como um tempo profundo, né? Então, é muito pequeno esse espaço de tempo que a gente calcula, né? Observando aí, principalmente, né, os aspectos da vida humana, tentar comparar os aspectos da vida humana com a formação de diversos pontos na superfície, como relevo, formação dos rios, formação das cadeias montanhosas. Então, é quase que ínfimo, né? Essa questão de você analisar 100, 200, 300 anos, para nós, seres humanos, é muita coisa, mas para o desenvolvimento e evolução de alguns sistemas naturais na Terra, é insignificante, né? Essa questão de 100 anos para nós, para uma vida humana, para uma vida animal ou vegetal, é muita coisa, mas para a evolução do sistema é muito pouco tempo, tá? Bom, falando aí da idade da Terra, né, marca os vestígios aí de animais que viveram aí há milhões de anos, né, que podem ser preservados em rochas, ou mesmo em gelo ou em âmbar, né? O que é âmbar? É uma resina orgânica, né, que existe aí há milhões de anos, a partir dos pinheiros encontrados principalmente na região do Mar Báltico, né? Utilizavam-se muito para a questão da confecção de fósseis, né? São chamados fósseis e nos fornecem muitas evidências do passado. Então, apesar que os conhecimentos são baseados justamente, né, nessa questão da descoberta de fósseis, né, para desvendar diversos segredos da antiguidade, tá? Até hoje, né, com o processo do carbono 14, com vários outros processos que nós utilizamos para desvendar os mistérios do passado, né, os fósseis ainda são um dos grandes estudos mais valorizados, né, e mais importantes dentro desse entendimento do estudo, né, da análise do estudo. Até o início do século XVIII, acreditava-se que a idade da Terra fosse superior a 6 mil anos. Tá? Somente no período do final aí do século XIX, com aprofundamento principalmente das descobertas da radioatividade, né, principalmente também com esse processo aí empregado, essa nova técnica chamada de carbono 14, para a descoberta dos fósseis, né, e datação também desses fósseis, foi possível datar as rochas e, a partir disso, estimar a idade da Terra. Então, as rochas, pessoal, elas nos contam, né, a idade de determinado relevo, a idade de determinada formação de relevo, determinada parte do planeta, tá ok? Também surgiram pistas por meio do estudo de meteoritos, né, encontrados há 4,6 bilhões de anos atrás. Nós vimos isso no documentário que eu passei para vocês, né, onde o geólogo observa a queda de um meteorito e ele vai lá buscar os vestígios dessas rochas, né, formadas pelo meteorito, e indica o tempo, né, que esses meteoritos, muitos deles, né, como ele falou lá na sua análise, né, análise científica, muitos até
mais antigos do que a Terra, né, que ficavam vagando aí e acabou entrando aí no processo da órbita da Terra até chegar aqui na superfície, tá ok? Como alguns estudos apontam aí que os corpos do sistema solar se formaram aproximadamente no mesmo período. A conclusão é de que tenha na Terra, né, que a Terra tem aí em torno de 4,5 a 5 bilhões de anos, tá? Então, não é só 6 mil anos, é 4,5 a 5 bilhões de anos que a Terra possui, ok? Então, são vestígios aí de um passado através dos fósseis que a gente consegue desvendar, né? Analisar, lógico, com várias outras técnicas, né? Mas os fósseis são esse quebra-cabeça que nos coloca bem próximo, né? Vamos dizer assim, dos acontecimentos e dos fenômenos que podem gerar aí o que nós chamamos de descoberta dos principais pontos e a datação dos principais pontos de formação da superfície da Terra ou mesmo do próprio planeta, tá ok? Bom, pessoal, um detalhe importante que vocês devam saber também é que a Terra ela é contada por meio das eras geológicas, né? O que são eras geológicas? É um cronograma, né, científico, né, analisado com base científica, com estudos científicos aí também baseado por meio de fósseis, né, que vai datar cada acontecimento na superfície da Terra desde a sua formação, né, e catalogar esses acontecimentos, ok? Datando-os e catalogando-os aí, né, de uma forma aí, vamos dizer assim, cronológica, né, de tempo, tá? Então, os dados paleontológicos, né, eles separam a história da Terra em Arqueano, que começa com a solidificação, o processo de resfriamento e solidificação da crosta, há mais de 3 bilhões e 900 milhões de anos, né? E termina a 2 bilhões e 500 milhões de anos. Então, nós temos aí as eras, né? Arqueana, proterozoica, né? E mesozoica, cenozoica, várias eras aí que determinam, né, a formação, lógico, baseado em conhecimentos científicos, né, principalmente na análise e estudo dos fósseis. Os fósseis que registram a evidência de vida aí no planeta mostram que ela evoluiu pouco durante os bilhões de anos. Por muito tempo, as formas de vida não passaram de seres unicelulares, né, que teriam somente uma única célula. E a gente vai ver aqui os principais, né? Começar aí pelo pré-cambriano, né? Os registros fósseis indicam o aparecimento de formas pluricelulares somente há cerca de 700 milhões de anos, no final do período proterozoico. Mais especificamente aí no sul da Austrália, em um local chamado de Acara, né, foram encontrados registros de uma fauna de animais multicelulares marinhos que depois foram descobertos também em outras regiões. Eram organismos moles, né, que parecem ter sofrido uma extinção em massa ainda antes do final do Proterozoico. Então, indica aí que nessa primeira era, né, que a primeira formação dos seres aí foi justamente na água, né, a origem da vida aí, principalmente desses seres mais complexos que nós chamamos aí na biologia de seres pluricelulares, né? Depois nós tivemos o Cambriano, né? Através dos registros fósseis nos indicaram aí que houve grande diversificação de forma de vida, né? Além de animais de corpo mole, surgiram a vida marinha, novos seres com o corpo protegido por carapaças duras, algumas pernas, né, ou apêndices, né, então foram ficando mais complexos, né, mais formados aí, mais aproximados da formação atual. Nós tivemos o Ordoviciano, né, aparece aí os seres primeiros vertebrados aí, né, com ossos, né, ancestrais aí principalmente dos peixes atuais. No Siluriano aparecem as primeiras plantas terrestres, né, e os primeiros artrópodes, né, terrestres, que são um conjunto de insetos, borboletas, né, que tem uma estrutura, né, vamos dizer assim, de ossos mesmo, né, de vertebrados. No Devoniano, os insetos voadores mais antigos conhecidos, né, assim como também os verdadeiros peixes, né, com mandíbulas, tá ok? E também, na partir desse período, também vai ocupar na Terra os primeiros anfíbios, tá? O período carbonífero predomina aí as grandes florestas que deram origem às primeiras reservas de carvão mineral, e também nesse período surgem os répteis, né, nesse período carbonífero. O período permiano, que é durante a era paleozoica, né, aconteceram várias extinções em massa, a maior delas aconteceu no fim do Permiano, assinalando o limite entre as eras paleozoica e mesozoica, né?
calculamos aí que cerca de 80% das espécies animais então existentes desapareceram em alguns milhões de anos, inclusive a questão dos grandes répteis, né, que estavam se formando nesse período. Nós tivemos o Triássico, os vertebrados continuaram evoluindo, diferenciando-se em répteis e mamíferos, né? O Jurássico, no Mesozoico, a era dos répteis, né? Esses animais ganharam grande importância durante o Jurássico, surgiu a primeira ave originária dos dinossauros, surgiram também as primeiras plantas com flores, né? Também nesse período. A era do Cretáceo, né? É marcada por uma grande extinção que fez desaparecer quase metade das espécies viventes aí. Dos répteis só restaram crocodilos, lagartos, tartarugas e cobras. Mas os dinossauros e outras espécies de grande porte, como os ictiossauros e pterossauros, totalmente extintos, tá? Discute-se aí o caso que causou essa extinção. A hipótese mais aceita aí é a queda desse meteoro, que a gente discutiu um pouquinho antes, né? Nas aulas passadas, né? Com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, né? Enorme o meteoro, né? O terciário, que é o domínio dos mamíferos, né? Animais pequenos no princípio, e eles vão se desenvolvendo após a extinção de grandes répteis aí. A evolução também dos primatas e diversificação dos insetos e peixes, né? Primeiros primatas aí, né? Principalmente os primeiros chimpanzés, macacos, né? E o quaternário, que são os vertebrados que evoluem rapidamente. Dentre eles aparece o homem moderno, né? Então, nós somos datados dentro dessa era do quaternário aí, tá bom, pessoal? Então, nós enquadramos aí nessa última era geológica aí, tá bom? Dentro do período aí cenozoico, né? A era cenozoica do período quaternário, tá? Que é o surgimento do homem, ok? Bom, pessoal, basicamente é um cronograma, né, geral de como surgiu, né, a vida, né, uma tabela geológica, né, um estudo geológico de como surgiu, baseado em estudos científicos aí, em teses, teorias, eu mesmo descobertas por meio de fósseis, né, as pedras, né, dizem que as pedras nos ensinam a idade, nos datam a idade da Terra, né, então é mais ou menos por esse lado também que a ciência buscou, né, essa experiência, essa confirmação, ok? Bom, pessoal, basicamente era essa aula que eu queria passar para vocês, esse conhecimento, tá? Na próxima aula a gente vai tratar mais a fundo aí da formação da Terra, tá? De alguns aspectos mais específicos, tá? Estou aqui à disposição de vocês de forma online, via WhatsApp, para esclarecer todas as dúvidas que vocês precisarem ou necessitarem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tá?